Glória a Deus, esse é o tema da ministração de hoje, tempo de avançar. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, dos versos, tem mais alguma coisa, pastora, para falar? Não? Dos versos 11 ao 13. Josué, capítulo 7, dos versos 11 ao 13. Eu vou ler o texto e depois eu trago aqui a interpretação e aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje, tá bom? Josué, capítulo 7, versículos 11 ao 13, diz assim: Israel pecou. Violaram a aliança que Deus havia lhe ordenado, e eles se apossaram das coisas consagradas, roubaram, esconderam e colocaram junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem mais resistir aos seus inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua própria destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Amém? O que acontece aqui, gente? Rumo à conquista da terra prometida, Deus havia prometido uma terra de bênção e abundância para o teu povo. O povo de Deus vive na condição de escravo no Egito 430 anos. O povo de Deus sai do Egito pela mão forte do Senhor e rumo à terra prometida eles desobedecem, eles pecam e eles vão ficando condicionados ao tempo. Enquanto não morre o último escravo, eles não acessam a terra. Eles pisam a terra prometida, e quando eles pisam a terra prometida, a primeira cidade que eles precisam conquistar é Jericó. Diga, Jericó. Jericó, na verdade, era a porta de entrada da terra prometida. Jericó era a maior cidade, uma cidade estratégica, uma cidade toda murada, uma cidade toda cercada. Uma cidade até então considerada intransponível, ou seja, nada poderia acessar aquela cidade com as suas portas fechadas, os seus portões fechados. Era uma cidade muralha, uma cidade fortaleza, uma cidade intransponível para se acessar naquela época. Agora, por força do sobrenatural, pela força de Deus, o povo hebreu conquista Jericó. Uma grande vitória. Ou seja, a primeira batalha do povo, a primeira batalha é justamente em Jericó. E Deus dá a vitória. Uma grande vitória. Preste atenção, nós não estamos falando de qualquer vitória. Nós estamos falando de uma grande vitória. Então, a primeira vitória já foi uma grande vitória. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender que uma grande vitória é apenas um passo para aquilo que Deus tem chamado para a vida daquele povo. Aquele povo se embriaga por aquela vitória. Aquele povo vence a primeira batalha e acha que já estava tudo resolvido. Após essa primeira grande vitória do povo hebreu, Deus vai estabelecer um pacto com eles. Ou seja, a partir de agora, tudo que tiver de valor em Jericó, eu vou dar a vitória para vocês. Mas preste atenção, vou fazer um pacto, uma aliança. Vamos fazer um combinado. Deus chama o povo e diz: assim que eu der a vitória, tudo que tiver de valor em Jericó deve ser consagrado ao templo. Tirando isso, tudo deve ser destruído. Destrói tudo que tiver em Jericó, porque a cidade ela está contaminada com paganismo. Eu não quero que vocês peguem absolutamente nada de lá. E o que tiver de valor, como ouro, prata, utensílios de bronze e ferro, isso vocês vão trazer para abastecer o templo no momento oportuno. Aqui já apontava para Deus guardando literalmente utensílios para o templo de Salomão. Então Deus vai especificar que o ouro, a prata, os utensílios de bronze, os utensílios de ferro, deveriam todos eles ser consagrados ao Senhor. Ou seja, aqueles objetos agora estavam consagrados ao Senhor e deveriam ser depositados no templo, no tabernáculo. Todas as outras coisas deveriam ser completamente destruídas. Ou seja, tocar em algo consagrado era literalmente roubo. Tocar em algo consagrado ao Senhor seria o mesmo que estivesse roubando ao Senhor, violando a santidade de Deus. Então Deus diz o seguinte, todos os objetos de ouro, de prata, de ferro e de bronze devem ser consagrados para o meu templo no futuro. Guarda isso, porque uma hora isso vai ser usado. Tocar no sagrado traz maldição para a vida do povo. Aí no capítulo 6, versículos 17, 18 e 19, diz assim: a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estiverem com ela em sua casa serão poupados, porque ela escondeu os espiões que enviamos. Mas
fiquem longe das coisas consagradas, para que vocês não sejam responsáveis pela destruição de Israel. Tomando alguma dessas coisas, se vocês fizerem isso, trarão desgraça e destruição para o acampamento. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados, e a partir de agora pertencem ao Senhor, e devem ser levados para o seu tesouro. Olha só como Deus é específico nas instruções. Deus estava estabelecendo algumas regras, e as regras eram claras. Deus dá a vitória para o povo hebreu, estabelece um pacto, mas o povo quebra a aliança. Presta atenção, Deus dá a vitória para o povo, uma grande vitória, estabelece um pacto, um combinado, e o povo quebra o combinado. O exército hebreu agora vai marchar para uma cidade chamada Ai. A próxima cidade a ser conquistada, depois de Jericó, a próxima cidade era Ai. Uma cidade bem pequena, uma espécie de vilarejo, com pouquíssimos habitantes. Ali, a vitória parecia já ser totalmente garantida. Se eles conseguem vencer Jericó, aí então seria apenas um sopro, perto do que existia em Jericó. Mas, para a surpresa de todos, o povo hebreu agora é envergonhado. Envergonhado em Ai. Os habitantes de Ai botam o exército hebreu para correr. E quando os homens fortes de Josué, eles se apresentam diante do povo, voltam, e eles contam o que aconteceu em Ai, a Bíblia diz que o povo desanima. Ou seja, sem entender o que estava acontecendo, o texto diz que o povo desanimou. Olha o que diz no verso 5, o capítulo 5, verso 7. Diante disso, o povo hebreu desanimou completamente. Gente, esse desânimo aqui era até justo, não era para menos. Eles haviam vencido uma batalha poderosa em Jericó. Eles vencem a grande muralha, uma cidade fortalecida. Agora, eles vêm cheios de alegria por aquela vitória e são botados para correr em Ai, uma cidadezinha pequena, um vilarejo com pouquíssimos habitantes. Era mais ou menos assim, o triunfo daquela vitória de Jericó se espalhou por todo o país, por todas as regiões. Os povos vizinhos começaram a temer o povo de Deus. Todos ouviram falar quem era Josué, o exército de Josué e a mão forte de Deus com aquele povo. A fama de Josué estava correndo de uma maneira, se espalhando por todos os lugares. E com toda essa fama, eles vão com o exército reduzido, eles decidem reduzir o exército, porque eles entendem que Ai era pequena. Vencemos Jericó? Não, pega só 3.000 homens e vamos lá enfrentar o povo de Ai. E eles voltam envergonhados. Agora, imagina a cabeça do povo diante do líder Josué. Ô Josué, o que está acontecendo, meu filho? Deus havia prometido que nós seríamos vitoriosos em tudo. Deus havia prometido que nós não experimentaríamos o sabor da derrota. O que está acontecendo, Josué? E aí o texto diz, lá no capítulo 1, olha o que Deus estabelece com Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse a Josué: o meu servo Moisés agora está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. E como eu disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que você pisar. Presta atenção. A promessa de Deus era que a terra que eles pisassem seria dado a eles por herança. Só que eles pisam em Ai e são botados para correr. E Deus continua. Aí Deus diz assim: Josué, você nunca vai ser derrotado. Você nunca vai ser. Mas aqui Josué estava experimentando a sua primeira derrota. Ué, a palavra de Deus não se cumpriu? O que aconteceu? Eu estarei com você como estive com Moisés. Eu nunca vou te abandonar. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos seus antepassados. Seja forte e corajoso. E aí Josué, desesperado, sem saber o que estava acontecendo, rasga as suas vestes como sinal de humilhação diante de Deus, querendo saber. E ele pergunta para Deus: por que, Deus, nós perdemos uma batalha? 30 homens foram mortos, nós fomos expulsos, tocados para fora de uma cidadezinha tão pequena, depois de ter enfrentado Jericó, ter destruído as muralhas, por que nós perdemos a batalha de Ai? E aí Deus responde para ele. Primeiro, ele estava em posição ali, se entregando a Deus. Ele rasga suas vestes, coloca o seu rosto no pó, e Deus fala para ele: levanta. Por que é que você está aí desse jeito? Com a sua cara no chão. O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo. A aliança que eu mandei que eles guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas.
Eles roubaram as coisas, eles mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem mais enfrentar os seus inimigos. Fogem dele porque agora mesmo estão condenados à sua própria destruição. Olha só, o povo que outrora estava ali vivendo de vitória em vitória, agora está condenado à sua própria destruição. Se você não destruir o que roubaram, eu não continuarei no meio de vocês. Primeira ministração do ano, poderosa, aleluia. Em outras palavras, sabe o que Deus estava dizendo? Se não colocar a casa em ordem, eu não estou com vocês. Se não tirar a sujeira debaixo do tapete, não tem ano do sobrenatural para você. Quer viver o sobrenatural? Tira a bagagem, tira a sujeirinha debaixo do tapete, que eu preparo algo poderoso para a sua vida. Uma coisa aqui vai ficar muito clara e nós vamos entender que Deus está com o seu povo na medida que o seu povo é fiel e obediente. Olha só o que o texto diz: enquanto o povo anda em fidelidade e obediência, Deus dá vitória. Mas a partir do momento que esse povo para de obedecer, a partir do momento que esse povo começa a quebrar o pacto, a aliança e se torna infiel, Deus ele se retira do meio do povo. E quando Deus se retira do meio do povo, quer dizer que o favor, a graça e a misericórdia dele também se retirou. E você está fadado à sua própria sorte, à sua própria destruição. Então aqui Deus estava deixando bem claro que vocês foram derrotados porque quebraram a aliança, porque foram desobedientes e porque foram infiéis. Vocês foram derrotados e me fizeram quebrar algo que eu até prometi para vocês, condicionado à obediência e à fidelidade. Então, a partir do momento que vocês quebram o pacto, vocês ficam vulneráveis a serem destruídos pelo inimigo mais fraco. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Eu dei uma grande vitória para vocês. E sabe o que Deus fala para mim e para você? Tem muita gente que não tropeça diante de coisas grandes, acaba tropeçando diante de coisas pequenas. O povo de Deus enfrenta a grande Jericó e vence, e vai para a pequena Ai e cai, e perde, e é envergonhado, e é humilhado. Sabe qual é o fundo espiritual dessa ministração para mim e para você? Tem gente sendo envergonhada e humilhada no mundo espiritual por conta de coisas pequenas. Vence o grande e perde para o pequeno. Os pecadinhos de estimação, os hábitos, os velhos hábitos que te afastam de Deus. Ou seja, o povo de Deus está tropeçando em coisa pequena. E foi por conta de algo que eles pegam sem a autorização de Deus, que faz com que eles percam agora nas batalhas menores. Vence na maior, enquanto é fiel e obediente, e perde na menor, porque agora está desobedecendo ao Senhor. Deus prometeu fazer do povo hebreu um povo forte. Deus prometeu fazer do povo hebreu um povo que não ia experimentar o sabor da derrota, desde que seguissem as instruções. A fama de Josué estava correndo, todos os povos estavam começando a temer Josué e todo o exército poderoso de Josué. Mas agora o negócio inverte. Agora quem está amedrontado é o povo de Deus. Quem está fadado ao fracasso é o povo que carrega na sua essência uma identidade de vitória. Povo eleito, escolhido, sacerdócio real, um povo que a sua condição é de vitória, está experimentando uma derrota, experimentando um fracasso. O povo não era para ter experimentado essa derrota. Um povo grande, que depois de uma grande vitória, cai diante de um pequeno vilarejo. Agora o povo está desanimado e sem entender o que está acontecendo. Desanimado e sem entender o que está acontecendo. E aqui a gente chega na leitura que nós fizemos no começo. Israel pecou. Violaram a aliança que Deus tinha ordenado. Eles se apossaram das coisas consagradas, roubaram, esconderam e colocaram junto dos seus bens. E por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Por isso o povo de Deus não consegue resistir aos seus, inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua própria destruição. E aí Deus diz: não estarei mais com vocês, se não tirarem do meio de vocês aquilo que já foi consagrado à destruição. O povo não respeita as leis, o povo não respeita a aliança,
o povo não respeita aquilo que é sagrado e eles caem diante de um pequeno inimigo. Onde você quer chegar, pastor Vitor? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: é tempo de avançar. Mas para avançar, você precisa quebrar o laço e o embaraço. Em outras palavras, para avançar, você precisa se libertar, se livrar de tudo aquilo que te atrapalha de avançar. Tem pequenos obstáculos te impedindo de avançar. Pequenas coisas, coisas escondidas, ocultas, aos olhos dos homens, mas Deus vê todas as coisas e pode todas as coisas. E por conta dessas pequenas coisas, muitos não vão viver o sobrenatural no ano do sobrenatural. Nós estamos diante do ano do sobrenatural. Mas para a gente viver o sobrenatural, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, para se iniciar um novo ciclo, eu preciso desprender do antigo ciclo. Não adianta eu querer entrar no novo ciclo carregando a bagagem do ciclo anterior. O que o texto diz? O que vocês estão carregando na sua bagagem, isso está fadado à sua destruição. Ontem eu estava chamando a atenção da liderança da igreja em algumas coisas, que eu disse, esse ano nós não vamos errar nas mesmas coisas. A gente pode até errar, não de maneira consciente, a gente pode até errar, mas não pode errar os mesmos erros. A gente não pode ficar carregando para o ano do sobrenatural os mesmos erros que têm nos prendido, que têm tirado a nossa paz, minado as nossas forças, roubado a nossa alegria de 2024. É tempo de avançar, mas para avançar para o novo de Deus, a gente precisa olhar para tudo aquilo que fazíamos em 2024 e estava impedindo o nosso crescimento, nos mínimos detalhes, e isso aqui tem que ficar para trás. Aquilo que te impede de avançar tem que ficar para trás, não pode entrar com você nesse novo ciclo em nome de Jesus. Então eu não admito, como igreja, a gente errar naquilo que nós errávamos no ano passado. Coisas pontuais, coisas pequenas, porque olha só o que o Espírito Santo fala para nós. São as coisas pequenas que nos impedem de avançar, são as coisas pequenas que geram ponto de resistência para a gente ir para o próximo nível. Aí não adianta a gente carregar uma promessa extraordinária de Deus, vai avançar, vai crescer, está no ano da promessa, Deus vai fazer isso na sua vida, vai fazer aquilo, mas você não consegue se libertar das coisinhas pequenas, que está impedindo você de avançar para o próximo nível. Então nós precisamos tomar uma decisão hoje, de avançar, nos libertando de todo laço e de todo embaraço, de tudo aquilo que tem nos atrapalhado de viver uma vida plena com Cristo, de tudo aquilo que tem nos impedido de viver o novo de Deus. Nós vivemos dias extraordinários agora no final do ano aqui na igreja, um culto ali atrás do outro, cultos importantes, domingo, culto da virada, agora o primeiro culto do ano com Santa Ceia, mas hoje é dia da gente alinhar os ponteiros, porque eu como pastor, eu quero te instruir a viver o melhor ano da sua vida, eu quero te levar ao sobrenatural de Deus, mas o que Deus fala ao meu coração, durante essa semana inteira, meu filho, o sobrenatural só vai acontecer na vida daqueles que aprenderem ou conseguirem se libertar de laço e de embaraço. E esse laço e esse embaraço não são coisas grandes, porque no grande você enfrenta e vence, mas são as coisas corriqueiras do dia a dia que vão te amarrando na velha estação, que vão te prendendo a um antigo ciclo. São as coisas corriqueiras e pequenas do dia a dia, as pequenas coisas que não estão te deixando experimentar o novo de Deus. São detalhes que muitas vezes passam despercebidos nas nossas vidas e a gente não consegue acessar o novo, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente fala em mudança de ciclo, toda mudança de ciclo requer um coração e uma mente renovada. Eu quero avançar no meu casamento. Eu quero viver algo com a minha esposa que eu nunca vivi na minha vida. Eu preciso ter uma mentalidade e um coração alinhado e renovado. Eu quero viver na minha empresa, ter os melhores resultados da minha vida. Antes do resultado na tua empresa, você precisa estar com o teu coração alinhado com Deus e com a tua mente transformada no Senhor. Escuta isso em nome de Jesus. Antes de avançar, o seu coração precisa estar alinhado com o Senhor e a sua mente precisa estar transformada. Não adianta querer avançar se você não estiver preparado. A Bíblia nos ensina que maldição, herança antecipada é igual a maldição. Querer uma coisa fora do tempo se torna maldição para as nossas vidas. Todos nós queremos avançar, crescer e desenvolver. Todos nós queremos viver uma vida plena e abundante no Senhor. Mas entenda isso em nome de Jesus. Querer ou pedir antes de estar preparado, isso pode se tornar uma grande maldição para a sua vida.
Mudou o ciclo, a primeira coisa, coração, um coração alinhado com Deus, uma mente transformada no Senhor. Toda mudança de ciclo requer deixar velhos hábitos para trás. Diga, velhos hábitos precisam ficar no ciclo anterior. Tem hábitos que desagradam ao Senhor. Tem hábitos que você vem carregando na tua vida que vem impedindo o seu crescimento. Velhas crenças, velhas atitudes, porque isso não vai suportar o novo. É Deus querendo te dar o novo, mas enquanto você não se liberta do velho, o novo de Deus não vem na tua vida. Onde você estava errando no ciclo anterior, não dá para errar no novo ciclo. Os hábitos do ciclo anterior, que desagradam a Deus, não podem entrar no ciclo novo. Quer viver o novo? Deixa o velho para trás. Essas coisas não podem estar presentes mais na sua vida nesse novo ciclo. É tempo de avançar, mas para avançar você vai precisar se libertar de tudo aquilo que te impede de avançar. Sabe o que normalmente nos impede de avançar? Não são as coisas grandes. Normalmente o que nos impede de avançar são as coisinhas corriqueiras, pequenas, as sujeirinhas escondidas debaixo do tapete. Aquele viciozinho que você acha que está tudo bem, aquele comportamento, né, que muitas vezes não consegue controlar o ímpeto, e aí na igreja é crente, lindo, maravilhoso, mas em casa só o sangue do cordeiro. Algumas mesas que você anda sentando que Deus já tem tocado ao seu coração, e sabe o que é interessante? Porque quando as pessoas fazem algo que desagrada o coração de Deus, eu pelo menos percebo, rapidamente, que Deus está falando, esse lugar não é para você, essa mesa não é para você, essa amizade não é para você, essa fala não é para estar na tua boca, a maneira como você está se comportando não está legal, porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus em nós. E o Espírito Santo nos corrige a cada momento. Então nós precisamos começar a olhar e falar, Espírito Santo, não me deixe sentar em mesas que te desagrada, não me deixe falar coisas que não te agrada. Isso é literalmente a gente começar a deixar os velhos hábitos para trás. Tem coisa que você está fazendo que está te matando e você não percebe. Isso espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Então, em nome de Jesus, começa a trazer uma consciência da sua vida. O que Deus está liberando para nós em 2025 é algo extraordinário. Ontem eu estava em casa falando com a Vanessa, eu falei, eu estou numa expectativa tão poderosa para o que Deus vai fazer em nosso meio nesse ano. E a primeira palavra, eu confesso que eu queria algo para sacudir a igreja. Deus vai fazer, eu quero declarar. E aí Deus fala para mim, manda o povo cuidar da casa, manda o povo tirar a sujeira debaixo do tapete. Eu falo, Deus, não dá para deixar essa um pouquinho para depois? A primeira do ano, já logo assim? É assim que Deus faz. Sabe por quê? Porque quando Deus quer abençoar o seu povo, primeiro Ele manda santificar. Josué, tira a cara do pó, meu filho, pega esse povo aí, traz consciência do erro e do pecado, perderam a batalha de Ai porque carregaram coisa que não era para carregar, porque quebraram o pacto, a aliança, consagra hoje, porque amanhã vai viver uma grande vitória. Quando Deus falar para ele, eu não quero consagração, eu não quero que você fique com a cara no pó agora não, se lamentando, sabe o que eu quero? Purificação espiritual, traz a consciência para o povo, e a Bíblia diz que Josué vai chamando tribo por tribo, nome por nome, dando ali a oportunidade para Acã se arrepender, mas o irmão ficar de bico fechado, até que Deus fala, Acã se apresenta. Depois de falar um monte de nome, um monte de tribo, um monte de descendência, era mais ou menos assim, ó, foi eu. Aí por causa do pecado de um, todos tiveram que pagar. Naquela época era assim que funcionava. Hoje nós estamos na era, o que cada um planta é o que cada um colhe. Se eu errar, é claro que como sacerdote, o chefe da casa, a minha família vai sentir o peso do meu erro. Mas a salvação é individual. Então hoje, eu errando, por mais que isso recaia sobre a vida da minha esposa, não quer dizer que ela está debaixo de maldição. É claro que todo erro tem a sua consequência. Um pai erra, a esposa padece, os filhos padecem, os netos, os bisnetos, até que alguém quebra esse ciclo de maldição repetitivo, ou podemos chamar também de maldição hereditária, que vai passando de geração em geração, até que alguém quebre aquele ciclo. Aqui era o seguinte, no meio da congregação um errou, Deus fechava a mão, não tem bênção para ninguém, até tirar a laranja podre do meio do cesto de laranjas. Mas Deus deu a oportunidade para Acã se arrepender, para Acã falar, foi eu, mas o irmão não falou. Deus teve que chamar na frente de todo mundo.
E por conta de coisas pequenas. Sabe que o irmão pegou? Uma capa da Babilônia. Deus mandou destruir, ele achou bonita. Eu vou falar. Tem uns negocinhos que você está guardando lá na sua gaveta. São coisas pequenas aos seus olhos, mas que está impedindo o seu crescimento. Presentinho que ganhou do ex-namorado, presentinho que ganhou da ex-namorada, já está casado, já construiu uma história com outra pessoa, mas ainda carrega bagagem de outras pessoas na sua essência. Tira isso em nome de Jesus. Se liberta disso em nome de Jesus. Você nunca vai viver o novo de Deus. Aí tem umas irmãs solteiras, uns irmãos solteiros que estão pedindo para Deus preparar o novo. Mas não para de ficar trocando mensagem com os velhos. Se quer o novo, deixa o velho para trás. Aí toda vez que olha para frente, parece que não encontra nada de bom e vai olhar para trás. Você está preso no passado, como é que você quer viver o novo? Porque a Bíblia diz que nós temos que queimar a ponte com o nosso passado. Se você tiver algo que te liga com o passado vai te atrair para lá, crente, entenda isso em nome de Jesus. O passado é como um imã de Satanás, um imã de maldição. Se você tiver coisa que te liga com o passado, a todo momento o passado vai te puxar para lá, impedindo você de viver o novo. E como o pastor Vitor diz, tem uma ministração minha, bem antiga, que diz, quem vive de passado é museu. Você não é um museu. Larga o passado no passado. O passado ele só quer te atrair, para te manter preso nas coisas antigas. Quer viver o novo? Abre seu coração para o novo em nome de Jesus. Então são as coisinhas pequenas que nos mantêm presos. Aí reclama, pastor, por que não vai? Por que não acontece? Eu não sei, irmão. Aí traz consciência. Quer mais? Mágoa. Mágoa não te deixa romper. Está magoadinho porque alguém falou um negócio com você. Continua com essa mágoa aí, isso é comportamento, isso é hábito que não vai te deixar romper. Se libera outra pessoa em nome de Jesus. Libera perdão em nome de Jesus. Porque fulano falou algo de mim há 1935. Libera, irmão, em nome de Jesus. Você quer ir para o novo ou não? Se tiver em dúvida, fica aí onde você está. Libera perdão. Te fizeram mal, libera. É assim que Deus trata o coração do crente. É assim que Deus traz maturidade espiritual para mim e para você. Quantas vezes me fizeram mal e Deus falava assim, pede perdão. Eu falava, como que eu vou pedir perdão para quem está me fazendo mal? E aí Deus, não quero saber, eu quero saber de você. Tá bom, Deus, o Senhor mandou, eu vou lá fazer, faz. Libera, mesmo se seu coração está dizendo não, Deus está mandando, vai lá e faz. E trata essa mágoa do seu coração em nome de Jesus. São pequenas coisas que fazem com que o povo de Deus perca potência. Você carrega na sua essência uma potência espiritual para romper, crescer, desenvolver, mas são as coisas pequenas que te mantêm estagnado, preso. As pessoas tendem a tropeçar em coisas pequenas, coisinhas, bobeirinhas, do dia a dia. Uma potência perde a força por conta dos pequenos embaraços. Uma nação potente, debaixo da mão potente de Deus, Deus já tinha feito milagres, aquele povo experimenta milagre um atrás do outro, e aí por conta de um negocinho, eles passam vergonha, perdem uma batalha para um povo pequeno e fraco de Ai. Deus deixou eles experimentarem a derrota, Deus deixou experimentar a vergonha. São justamente nessas pequenas coisinhas que vão impedindo o povo de Deus de romper e de crescer. Sabe qual é a instrução de Deus para a tua vida hoje? Santifique-se para avançar. Aleluia. Quer avançar em nome de Jesus? Amém. Santificação. Algumas coisas precisam ficar lá em 2024. Você vai ter que deixar umas coisas para trás. Fala para o crente que está do seu lado, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Se você quiser avançar, vai ter que deixar umas coisinhas para trás. Porque tem coisa que para avançar para o ano do sobrenatural e para ter uma colheita abundante, você vai ter que largar lá atrás. Você não pode deixar de viver o sobrenatural por conta de pequenas coisas que estão roubando a tua bênção e estão te levando ao caminho da derrota. E tem gente caminhando a passos largos para o caminho da derrota, talvez não esteja nem percebendo.
São literalmente essas coisas pequenas que têm travado a vida de muita gente. Hábitos, mágoas, falta de perdão, pecadinho de estimação, sujeirinha debaixo do tapete, que vai travando a sua vida. E aí você quer avançar, quer fazer algo novo, mas não se libertou do velho ainda. Não, porque agora em 2025 eu vou fazer um monte de promessa vazia. Quem viu meu stories do dia 1º de janeiro, ao meio-dia? Eu postei lá uns stories na academia. Entrei na academia. Só tinha eu e Deus. E fiquei lá 2 horas treinando, eu e o Espírito Santo. Aí eu falei, eu vou gravar um stories da academia vazia. E eu coloquei assim, o povo está acostumado a fazer várias promessas para eles mesmos, mas que não passam de promessas vazias. Um dia anterior, um rapaz me procurou e falou, no ano de 2025 eu vou treinar igual você, viu pastor? Vou ficar aqui 1h30, 2 horas na academia, e vou fazer não sei o que e tal, não sei o que. Aí tem uns crentes fogo de palha. Conhece algum assim, não? Eu acho que eu estou falando com um monte. Os fogos de palha é aqueles que a tocha acende rápido. É a sarça no deserto. Aí apaga rápido também. Começa um negócio, numa unção. Não, o que esse ano? Ano de sobrenatural? Você vai ver, irmão, vou romper, vou até orar em línguas. Você vai ver, você vai ver. Ai, Jesus. Voto de tolo, Deus não aceita. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Toma cuidado com as suas promessas que você faz na virada do ano, porque quando muda um ciclo, a gente começa a se encher de expectativa e começa a fazer um monte de promessa, né? Não, porque esse ano eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha alimentação. O ano já começou, já passou uma semana. Agora eu vou comer saudável, vou ler a Bíblia todos os dias. É assim ou não é? Ou será que é coisa da minha cabeça? Vou orar pelo menos 20 minutos todo dia. Aí começa a fazer um monte de promessa. Eu fico imaginando Deus lá do céu, olhando. Deus que tudo vê. Deus enxerga o passado, o presente e o futuro. Aí olhando para você ajoelhado lá, Deus, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Me abençoa nisso, Deus. Tá bom, quero te abençoar. Fala. Aí Deus olha e fala, meu filho, no dia 14 de janeiro tu não está fazendo mais nada do que você falou. Por que 14? Sei lá, Deus que falou agora 14. Uns vão até o dia 15. Ah não, deixa para depois do carnaval. Crente que pensa em carnaval está desviado, viu? Já vou falar logo. Deixa acabar a comida da festa, pega aqueles panetone e dá para o povo. Em nome de Jesus. Não, quando acabar aqui, aí você vai renovando estoque da comida da festa até dezembro, aí não acaba. Você está entendendo em nome de Jesus, para onde Deus quer nos levar? Não adianta fazer promessa vazia. O ano passado teve uma ministração que eu falei que nós precisamos aprender a ser quieto e discreto. Tem coisa da tua vida que ninguém precisa saber, só você e Deus. Você não precisa ficar postando na rede social, tá pago. Vai fazer um dia na academia, tá pago. Se tá pago é porque você está em dívida. Você está devendo alguma coisa para alguém? Então para de colocar essas coisas, guarda a tua vida para você. Nem todo mundo quer o seu bem não, crente, viu? Olha para o crente do seu lado e fala assim, seja mais quieto e discreto. Aí você fica fazendo ibope do seu marido para suas amigas. Não estava no script isso aqui, Deus, oh Deus. Você fica fazendo ibope da sua esposa para seus amigos. Propaganda. Viu? Precisa falar mais ou não? Você já entendeu o recado? Seja mais quieto e discreto, viu? Quer viver o sobrenatural? Chega de promessa vazia. Seja mais quietinho, mais discreto. Vive ali com a tua família o que Deus está preparando para você viver. Guarda os seus segredos para você. E se for procurar alguém para falar, precisa falar, procure alguém de sabedoria. Não vai ficar se abrindo igual uma mala velha para qualquer um. Fala demais. Se envolve nas pequenas coisas. O mundo espiritual trava as suas bênçãos. E aí depois fica chorando, com a cara no pó. E aí Deus manda dizer, levanta e santifica. Para viver o novo, viva em santidade. Eu declarei no culto da virada, eu vou declarar hoje para a sua vida. Vamos melhorar esse culto aqui em nome de Jesus. Deus está gerando algo grande, especial e marcante para a sua vida em 2025. Recebe isso. Deus tem implantado uma semente dentro de você.
E essa semente vai gerar muito fruto. Vira para o crente do seu lado e fala assim: Deus está plantando hoje uma semente dentro de você, e essa semente vai gerar frutos de abundância. Continua dizendo: o tempo de chorar chegou ao fim, o tempo da alegria vai começar na sua vida, o tempo está mudando, uma velha estação está encerrando, uma nova estação está começando. Você semeou com choro, mas vai plantar com alegria. Em 2025, o ano do sobrenatural vai ser um ano de colher com alegria, com fartura e com prosperidade. Coloca para fora tudo aquilo que te prende no velho ciclo. Coloca para fora tudo aquilo que te impede de avançar. Se posiciona, seja fiel, obediente e presente. Deus está gerando algo grande para a sua vida. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém ou não amém? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. O povo de Deus, o povo destinado à vitória, experimentando a sua primeira derrota. Uma derrota, diga-se de passagem, vergonhosa. Não era para estar passando por aquela vergonha, se não fosse a infidelidade e a desobediência. Deus, vou ter que falar. Tem muita coisa que você anda passando que te leva a vergonha por conta da sua infidelidade e da sua desobediência. Algumas portas são fechadas porque você acaba deixando as coisas mais importantes da sua vida, como priorizar o reino de Deus e a sua justiça, em segundo plano. Se é prioridade, significa primeiro e não segundo. Deus, Ele nunca vai aceitar ficar em segundo lugar na sua vida, viu? Em nome de Jesus. Você está destinado à vitória, mas tem amargurado, ou tem experimentado a amargura ou sabor amargo de derrota, porque te falta uma vida de santidade e compromisso com Deus. Deus havia condicionado o sucesso e a vitória à lealdade e à obediência. Josué capítulo 1. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Josué, não se desvie dela em nada e você terá sucesso em tudo. Vira para o crente do seu lado e fala: não se desvia da lei em nada, que você vai ter sucesso em tudo. Aí o texto continua dizendo, Deus falando aqui, quando você for para qualquer lugar, você vai ser bem sucedido. Se você for fiel e obediente, tudo lhe correrá bem. Você terá sucesso. Lembra da minha ordem? Seja forte e corajoso. Não fica desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, o seu Deus, vou estar com você aonde você andar. Fidelidade e obediência. Se você for fiel e obediente ao Senhor, tudo vai correr bem e você vai ter sucesso na sua jornada. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você for fiel e obediente ao Senhor, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso na sua jornada. Josué busca a presença de Deus. E Deus revela o que estava acontecendo. Deus revela o que está acontecendo e dá uma nova instrução. Diga: nova instrução. O nosso Deus, Ele é tão bondoso e misericordioso, que por mais que nós erramos, pecamos, tropeçamos, Ele está sempre disposto a recomeçar. Vira para a pessoa do seu lado e fala: Deus está sempre disposto a recomeçar. Quando eu digo em recomeçar, Deus está sempre disposto a recomeçar um relacionamento íntimo comigo e com você. Deus está sempre disposto. Ao longo da história, a gente vê o povo se afastando, desobedecendo, sendo infiel, quebrando as regras, quebrando as leis. E tudo o que Deus espera do povo é arrependimento. Diga: arrependimento. E quando o povo se arrepende, Deus está disposto a recomeçar um novo tempo. Aí Deus ele esquece do passado, dá novas instruções e manda avançar. Entenda isso. Todas as vezes que nós nos arrependemos, voltamos a Deus em santidade, Deus ele tem misericórdia, Ele dá novas instruções e manda avançar. Então Josué busca a presença de Deus, querendo entender o que estava acontecendo.
Aí Deus diz, o que está acontecendo é que vocês têm sujeirinhas escondidas debaixo do tapete. Lá na tenda de Acã, debaixo do tapete, tem um buraco, e naquele buraco ele escondeu os utensílios e uma capa da Babilônia. Tira a sujeira, queima, tira isso do meio do povo, e aí eu vou dar novas instruções e vocês vão avançar. Aí o texto diz assim, Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram das coisas consagradas, roubaram, esconderam e colocaram junto aos seus bens. Os israelitas não conseguem mais resistir aos seus inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da destruição. Deus está dizendo assim, o que vocês estão vivendo, estão sendo destruídos pelo inimigo e vocês se tornaram merecedores. Não estou mais com vocês, se vocês não tirarem a sujeira debaixo do tapete. Santifica o povo e diga-lhes, amanhã, santifiquem-se, pois amanhã eu estarei no meio de vocês. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. E se vocês não tirarem, vocês não vão resistir mais aos seus inimigos. Coisas consagradas à destruição no meio de vocês. E se vocês não tirarem, permanecerão nas mãos dos inimigos. Ou seja, Deus estava dizendo, enquanto não tirar a sujeira debaixo do tapete, não avançar. Quero avançar, enquanto não tirar a sujeira debaixo do tapete, não avançar. Enquanto não tirar a sujeira debaixo do tapete, não tem vitória. Vão continuar sendo envergonhados pelos inimigos até que se santifiquem. Aí o texto diz que, mais uma vez, Josué, obediente ao Senhor, reúne toda a congregação. Limpa a sujeira, santifica o povo e a potência volta. Diga assim, limpa a sujeira, santifica, que a potência volta. Capítulo 8, verso 1 em diante. E disse o Senhor a Josué, a partir de agora não tenha medo, não desanime. Pegue todo o seu exército e avance contra Ai. Avance contra Ai. Eu já entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a cidade e a terra. Você fará com Ai e com o seu rei o que fez com Jericó. E dessa vez vocês vão poder se apossar dos despojos e dos animais. O povo se alinhou novamente à vontade de Deus em obediência e em fidelidade. E Deus devolveu a força para vencer batalhas. Vira para o crente do seu lado e fala assim, se alinha à vontade de Deus, que Deus devolve a força para você vencer batalha. Não, fala com vontade, fala assim, se alinha à vontade de Deus, que Deus devolve a força para você vencer batalhas em nome de Jesus. O povo se alinhou à vontade de Deus, e Deus falou, agora você pode ir que você vai vencer. Alinhado à vontade de Deus, a vitória é certa em nome de Jesus. Sabe o que Deus tem para me dizer e para te dizer nessa manhã? Corrige a sua postura, alinha a tua vida, porque Deus quer te dar vitória. Eu vou repetir, você não está entendendo. Corrige a sua postura. Senta aí bem bonito nessa cadeira, corrige essa postura. Isso, postura, em nome de Jesus. Alinha a sua vida, porque Deus quer te dar vitória. É tempo de avançar, mas antes de avançar precisa ajustar. Antes de avançar precisa ajustar. Ajustar o que, pastor Vitor? Os seus hábitos, os seus comportamentos, para que então você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida. É um passo de arrependimento, presta atenção nisso aqui. Um passo de arrependimento muda todo o destino da sua vida. Um passo de arrependimento muda toda a sua história. O povo de Israel tinha perdido a alegria da vitória. O povo experimenta uma grande alegria, a vitória de Jericó. Agora estão sendo humilhados, ou seja, a alegria da vitória tinha se dissipado do meio do povo. Até que se arrependem e voltam a ter força para vencer batalha novamente. Deus vai derramar uma porção de alegria na sua vida em 2025. Deus vai te dar força para vencer toda e qualquer batalha que você enfrentar em nome de Jesus. Anda com a sua vida alinhada à vontade de Deus em nome de Jesus. Aí no verso 8, versículo 18, Deus diz assim a Josué, estende a tua lança. Estende a lança que está na tua mão em direção a Ai, pois eu vou entregar a cidade de Ai em tuas mãos. Sabe o que Deus está dizendo aqui?
depois da derrota, Deus ele vai reafirmar o propósito junto ao povo. E ele garante agora que a vitória é certa, desde que o povo permaneça fiel e obediente. Isso aqui você não pode esquecer, viu? Diga fidelidade e obediência. Fidelidade e obediência. Josué, estende a sua lança. O que significa, pastor, estender a lança? A lança simboliza que ele estava agindo agora debaixo da ordem de Deus. A lança era simbólica, crente. Deus estava falando, pega o que tu tem na mão aí e estende. A vitória está na tua mão, você não entendeu ainda? É só ser obediente à ordem de Deus. Estende a lança. Por quê? O que a lança vai fazer? Nada, eu só quero que você seja obediente. Estende a lança, Josué. Ele estendeu a lança e ficou com a lança apontada. Está estendida? Enquanto a lança estiver estendida, os seus homens estão vencendo o povo de Ai. Ou seja, usa o que você tem na sua mão, seja obediente ao Senhor, Deus já te deu a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a sua vitória está na tua mão, Josué, seja obediente, e faz o que eu mandar que eu vou dar vitória, era isso que Deus estava falando, faz o que eu mandar, o que eu estou mandando, estende a lança, esse Josué estende a lança, tem a ver com o que ele tinha na mão dele. Gente, olha isso aqui. Moisés, estende o cajado. Josué, estende a lança. Deus usa o que você tem nas tuas mãos. Fala para o crente do teu lado. Deus vai usar o que você tem na sua mão para te dar vitória nesse ano. Não é o que está na mão dos outros, é o que está na tua mão. Diga, é o que está na tua mão. Está em você, crente, está dentro de você. A vitória já é tua, Deus já te deu essa vitória. Está na tua mão, está dentro de você. Deus fala, estende a lança. Estende o cajado que eu abro o mar. Aleluia. Estende o cajado. Aí Deus abre o mar. Você acha que lá foi o cajado que abriu algum mar, gente? Estender o cajado era Deus provando se Moisés ia ser obediente. Estender a lança era Deus provando se Josué ia ser obediente. Fala para o crente do seu lado, a vitória nunca esteve longe. A vitória sempre esteve ao alcance das suas mãos. Limpa a área, tira a maldição e estende a lança. Repete comigo, limpa a área, tira a maldição e mira a tua lança. Essa mira a tua lança significa mira no alvo. Capítulo 26, verso 8. Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Josué não recuou a lança até Deus dar a... Tem muita gente que não consegue ficar por 1 minuto com a mão estendida, porque é refém de resultado. Começa bem, o resultado não vem, abandona, para. Deus manda eu te dizer, estende a tua lança e fica com ela estendida até Deus te dar a vitória. Não recua a lança, Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Sabe o que significa levantar a lança ou não recuar a lança? Tem 3 simbologias bíblicas. A primeira representa obediência imediata e específica às instruções de Deus. Quando Deus diz, estende a tua lança, seja obediente imediatamente. Não é para obedecer a partir de amanhã, é já. Pegue as instruções e obedeça. Aponte a tua lança em obediência. Faça o que eu mando, que eu quero te dar vitória. É Deus falando ao povo. Segundo significado bíblico, foco na missão. Quando você estende a tua lança, isso significa que você tem foco naquilo que Deus te mandou fazer. E não abaixe até Ele te dar vitória. Seja sempre presente, constante, até Deus te dar a vitória. É assim, foco, não desiste no meio do caminho. A situação está difícil. A crise, a dificuldade. E se prepara, porque nós recebemos aqui de altar, e se você for ver na internet, tem um monte de profeta dizendo, 2025 vai ser um caos para muita gente. Um caos financeiro na vida de muita gente, mas nós recebemos algo profético aqui no culto da virada, que se nós formos obedientes e fiéis, essa crise vai passar bem longe da gente, que nós vamos andar na contramão, eu creio em nome de Jesus. Decida viver uma vida em obediência e fidelidade ao Senhor, porque quem anda em obediência e fidelidade ao Senhor, não está afadado à lei do natural. O natural anda na contramão do reino espiritual. Nós somos seres espirituais que vivemos num corpo físico. E nós estamos debaixo das leis espirituais. Eu vivo a realidade do reino do meu Deus para a minha vida.
Eu não vivo governo de Lula, de Bolsonaro ou de qualquer outro. Eu vivo debaixo do governo de Deus. Esse é o que me governa, o Senhor dos senhores. Terceiro, estende a sua lança significa sinal profético de vitória. É Deus falando, a vitória está garantida. Enquanto você tiver com foco e obediência, eu te dou vitória. Estende a lança e não abaixa. Continua obediente, meu filho. Mas por que eu tenho que ficar com a lança aqui esticada? Tem hora que você tem que deixar os seus porquês um pouquinho de lado. Parar de querer questionar Deus. Só faz o que Deus está falando, em nome de Jesus. Aí depois da vitória em Ai, Josué leu as palavras da lei. Capítulo 8 diz: depois da vitória, Josué leu todas as palavras da lei. A bênção, a maldição. Segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Sabe o que Josué leu naquele dia para o povo? Quem sabe me dizer? Diga, Deuteronômio, capítulo 28. E assim como o líder daquela nação leu para o seu povo, eu vou ler para vocês. Moisés disse ao seu povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, o nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os mandamentos que hoje lhes dou, Deus fará com que vocês sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Não, mas se você ficar ouvindo isso, achando que isso é conto da carochinha, isso aqui é lei, é palavra de Deus. Olha o que Deus está dizendo, se você for fiel, Ele vai te fazer mais poderoso do que qualquer outra nação do mundo. Amém ou não amém? Se você obedecer ao Senhor, Ele vai te dar bênção, todas essas bênçãos. Aí Ele vai começar aqui agora a dizer as bênçãos. Na verdade, sabe, trazendo para o nosso linguajar, para as nossas palavras, Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: fala para o povo que a obediência e a fidelidade é uma semente. E o fruto da obediência e da fidelidade presta atenção, em nome de Jesus, Deus vai te abençoar na cidade e no campo. Deus vai te abençoar dando muitos filhos, boas colheitas, muitas crias, muitos gados, muitas ovelhas. Deus vai te abençoar com boa colheita de trigo, de cevada e com muita comida. Deus vai te abençoar em tudo que você fizer. Quando o seu inimigo tentar te atacar, o Senhor vai destruir eles na presença de vocês. Eles estarão atacando juntos, em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor, o nosso Deus, abençoará vocês em tudo que vocês fizerem, e vai dar muito trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele te abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Se obedecerem a todas as leis do Senhor, o seu Deus, e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que você seja um povo escolhido, eleito e único, como prometeu com juramento a todos vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus. Todos os outros povos do mundo terão medo de vocês. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra, de acordo com o juramento que fez aos seus antepassados. Deus abrirá os céus, aonde Ele guarda as suas ricas bênçãos, e lhe dará chuva no tempo certo, e assim abençoará todo o trabalho da tua mão. Você emprestará a muitos, porém não tomará emprestado de ninguém. Obedecem fielmente aos mandamentos do Senhor, e Ele fará com que vocês fiquem em primeiro e não em último lugar. E fará também com que vocês cresçam e nunca diminuam. Não se desviem dos mandamentos que Deus está dando hoje a vocês, nem para um lado nem para o outro, e nunca adorem e nem sirvam a outros deuses. Diga assim: o fruto da obediência é o sucesso, a prosperidade e o favor de Deus. Aqueles que obedecem às leis do Senhor andam em sucesso, em prosperidade e favor. Aqueles que obedecem às leis do Senhor vivem o que eu chamo da lei do mínimo esforço. Trabalha menos e ganha mais. Se destaca muito mais do que outras pessoas. O tempo passa e as pessoas vão olhando a sua evolução. A evolução daqueles que obedecem ao Senhor é diferente, porque eles não acompanham o crescimento do natural. As pessoas que andam debaixo das leis espirituais, andam em fidelidade e obediência ao Senhor, essas pessoas andam no avanço do mundo espiritual. Essas pessoas crescem e se desenvolvem de uma maneira que os naturais não entendem, chamam de loucura. Como pode? Cresceu tanto em tão curto espaço de tempo.
O apóstolo Paulo nos ensina que pessoas naturais não entendem as coisas do Espírito. Coisas espirituais não são para qualquer pessoa entender. Para entender as coisas do Espírito, precisa viver em Espírito. Precisa buscar o Espírito, precisa andar em fidelidade e obediência. O segredo para você viver algo sobrenatural de Deus em 2025 chama-se fidelidade e obediência. Diga mais uma vez, fidelidade e obediência. Essa é a semente que Deus está plantando no teu coração hoje. Eu não disse no dia 31 que Deus estaria plantando uma semente dentro de mim e de você. A semente que Deus está plantando em mim e em você no dia de hoje chama-se fidelidade e obediência. E o fruto da fidelidade e da obediência é sucesso, prosperidade e favor de Deus para minha e para a sua vida em nome de Jesus. Deus hoje planta uma semente no seu coração chamada obediência e fidelidade. E deixa eu te dar uma instrução do céu: nutre essa semente, cuida dela, com todo carinho, porque ela vai começar a dar fruto. E você vai colher um fruto chamado sucesso, prosperidade e favor. Não se espante, se você guardar a sua semente, a semente que Deus plantou no seu coração, chamada fidelidade e obediência, e em alguns meses começar a gerar frutos, que você vai até ficar assustado, mas não se espante com isso, porque o que Deus vai fazer na sua vida, assim como Ele fez na vida de João Batista, vai ser algo espantoso, vai ser algo grande, relevante, vai ser algo que você vai olhar e vai falar assim: como assim, Deus? O fruto da obediência vai germinar no seu coração, e vai começar a gerar fruto para a sua vida. A semente, obediência, vai gerar fruto na sua vida. Feche os teus olhos e diga assim: debaixo da fidelidade e da obediência, a minha vitória está garantida, a minha prosperidade está garantida, as minhas bênçãos estão garantidas. É tempo de avançar, e eu vou avançar, e nada vai impedir o meu avanço, porque eu decido hoje fazer uma aliança com o meu Deus e andar em fidelidade e em obediência. Eu vou apontar a minha lança e não vou recuar até Deus me dar vitória. Em 2025, o ano do sobrenatural, eu vou viver algo grande, especial, marcante, vou colher frutos abundantes, vou ser fiel e obediente, e onde eu colocar as minhas mãos, eu vou prosperar em nome de Jesus. Se você crê, se coloca de pé em nome de Jesus.